As câmeras estavam desligadas. Ninguém dizia uma palavra. No set, só se ouvia o som de soluços contidos e da respiração pesada dos atores que mal conseguiam se manter de pé. Jonathan Roumie ainda estava pendurado na cruz. Não havia roteiro para aquilo. Não havia mais atuação. O que aconteceu ali foi algo que nem a produção da série esperava. E mesmo com décadas de carreira, o diretor Dallas Jenkins teve que parar tudo. Ele não conseguiu continuar. Mas o que aconteceu exatamente nos bastidores da crucificação da 6ª temporada da série The Chosen? Fica comigo até o fim e descubra. Antes de continuar, deixe sua opinião sobre a série aqui nos comentários. Você está gostando da série? As filmagens da crucificação. Desde que The Chosen estreou, muita gente percebeu que esta não é só mais uma série bíblica comum. Ela fez algo que outras produções sobre Jesus Cristo raramente conseguiram realizar com tamanha naturalidade: mostrar a humanidade plena daquele que dividiu a história da humanidade. The Chosen não apresenta Jesus apenas como um profeta distante ou uma figura religiosa inatingível. Pelo contrário, ela retrata Cristo como um homem real, com sentimentos reais que vivencia amizades verdadeiras, momentos de alegria, cansaço e dor genuína. E é justamente essa visão mais humana e próxima que trouxe milhões de espectadores de volta ao coração da mensagem cristã. Não é por acaso que a série conquistou fãs no mundo inteiro, rompendo barreiras culturais e religiosas. Ao assistir cada episódio, não estamos apenas acompanhando uma trama bem produzida. Estamos sendo convidados a viver uma experiência transformadora. A 6ª temporada, especialmente, será um divisor de águas dentro da série. Todo o roteiro se concentra nas últimas 24 horas da vida terrena de Jesus, culminando na crucificação. E por mais que já tenhamos visto essa cena representada em outros filmes ou séries, desta vez há algo profundamente diferente acontecendo. O diretor Dallas Jenkins decidiu não fazer concessões, nem amenizar a intensidade emocional deste momento histórico. Pelo contrário, ele quis retratar esses momentos finais com o máximo de realismo e intensidade possível. Durante 3 semanas em junho de 2025, a equipe abandonou temporariamente os sets em Midlothian, no Texas, e embarcou para um destino sagrado, tanto para o cinema quanto para a fé: Matera. Sim, a mesma cidade que Mel Gibson eternizou em A Paixão de Cristo. Aquela cidade com pedras milenares, ruelas talhadas no tempo e uma luz natural que parece já carregar algo a mais. A produção de The Chosen sabia o peso dessa decisão. Não era só estética, era coerência, era comprometimento com uma narrativa que precisava transpirar verdade. Dallas Jenkins, criador e diretor da série, foi direto, fisicamente e logisticamente desafiador. E dá para imaginar, transportar uma equipe inteira, equipamentos, figurinos, cronogramas, tudo isso sob a pressão de entregar uma das cenas mais esperadas da série, a crucificação. Mas o motivo valeu o esforço. Segundo Jenkins, Matera oferece uma paisagem que já parece saída do século I. Por isso, gravar a crucificação exatamente no mesmo local usado por Mel Gibson não foi só uma homenagem, mas para entregar a mensagem de Cristo da forma mais autêntica possível. O inesperado acontece durante as gravações. O dia segue avançando em Matera. O frio agora está mais forte, cortante, mas ninguém parece perceber ou se importar com isso. A atenção de todos está fixada em algo muito maior, mais intenso do que qualquer desconforto físico. Jonathan Roumie continua ali, suspenso na cruz, seu corpo exausto, tremendo levemente, os olhos fechados, em profunda concentração. A cena já foi gravada, mas algo extraordinário aconteceu. Ninguém consegue voltar ao normal. Ninguém consegue simplesmente desligar as emoções e retornar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Elizabeth Tabish, a Maria Madalena da série, está visivelmente abalada. Ela sai rapidamente do set, quase correndo, mãos no rosto para esconder as lágrimas que não param de escorrer.
Outros atores também estão profundamente tocados, abraçando-se em silêncio, numa tentativa silenciosa de se apoiar mutuamente. Não há espaço para palavras aqui. Nesse instante específico, toda a comunicação é feita por meio de gestos, olhares e lágrimas silenciosas. Dallas Jenkins observa tudo de longe, visivelmente emocionado. Ele sabia desde o início que a sexta temporada seria desafiadora. Não só tecnicamente, mas espiritualmente. Mas nem mesmo ele poderia imaginar que a gravação da crucificação ganharia essa dimensão quase sobrenatural. Não foi preciso efeito especial algum, nenhuma trilha sonora dramática acompanhando. A intensidade daquele momento ultrapassou todos os limites do que poderia ser roteirizado. O diretor confessaria mais tarde que jamais havia presenciado algo tão impactante e verdadeiro em toda a sua carreira. Jonathan Roumie talvez seja quem melhor consiga explicar esse fenômeno. Para ele, interpretar Cristo já era, por si só, uma experiência de responsabilidade gigantesca. Mas recriar os momentos finais da vida de Jesus, especialmente a crucificação, trouxe uma carga emocional infinitamente maior. Roumie contou que precisou literalmente se esvaziar emocionalmente, deixando de lado qualquer resquício de ego ou orgulho para viver algo tão sagrado. Ele não estava ali simplesmente atuando. Naqueles instantes, sentia que realmente compartilhava um pouco daquela dor inimaginável. Foi essa entrega total que emocionou profundamente seus colegas. George Harrison Santis, intérprete do apóstolo João, descreveu o clima daquela gravação como eletrizante e profundamente introspectivo. Ele comentou que ninguém estava ali apenas para gravar cenas. Todos estavam vivenciando um momento raro de introspecção coletiva, de conexão com algo maior e mais profundo do que qualquer um poderia ter antecipado. Para entender o impacto emocional daquela cena, é preciso considerar que, ao longo das últimas temporadas, os atores construíram uma relação real e intensa com seus personagens. Mais que um trabalho artístico, interpretar aquelas pessoas que estiveram tão próximas de Jesus se tornou uma jornada espiritual e emocional intensa. Cada ator teve que mergulhar profundamente nas motivações, medos, esperanças e dúvidas desses homens e mulheres do passado. Eles passaram a sentir o peso e a responsabilidade de representar com verdade emocional o legado daqueles que realmente estiveram ali. Um dos aspectos mais impressionantes daquele momento foi justamente a vulnerabilidade que tomou conta do set. Não eram mais apenas atores interpretando personagens bíblicos, eram seres humanos comuns, confrontados diretamente com o peso emocional e espiritual daquela cena histórica. Era como se aquela história antiga tivesse ganhado vida própria e tocado profundamente a alma de cada pessoa presente. Dallas Jenkins pediu repetidamente aos fãs que orassem pela equipe e elenco, destacando não apenas o desafio físico das gravações noturnas exaustivas, mas especialmente a guerra mental e espiritual que envolvia a produção da temporada mais importante até então. Jenkins revelou que, por vezes, gravavam até 3 horas da madrugada, enfrentando condições extremas de cansaço e tensão emocional. Isso, claro, ajudou a criar o clima necessário para a intensidade da cena da crucificação. Mas nada havia preparado ninguém para o que realmente aconteceria no momento das filmagens. A intensidade da situação levou Jenkins a parar as filmagens várias vezes para que todos pudessem simplesmente respirar e processar o que estavam vivenciando. Esse intervalo não foi planejado, mas tornou-se necessário diante da avalanche emocional que tomou conta da equipe. Essa atmosfera de intensidade emocional não se limitou aos atores principais. Técnicos, figurantes e toda a equipe estavam igualmente tocados. Houve relatos posteriores de membros da equipe que sentiram algo inexplicável, uma espécie de peso emocional misturado com um sentimento de reverência e gratidão por participar daquele momento único. Não foram poucos os que choraram em silêncio atrás das câmeras, capturados discretamente pelos bastidores liberados depois pela produção. O que torna essa experiência ainda mais impressionante é justamente o fato de ser tão espontânea. Não havia ensaio capaz de preparar o elenco para aquela explosão genuína de emoções.
E é exatamente essa autenticidade que conecta tão profundamente a série com seu público. The Chosen alcançou algo raro. Conseguiu fazer com que uma história antiga e amplamente conhecida fosse vivida novamente com uma intensidade surpreendente. Quando a cruz deixa de ser cena e vira espelho. Mais do que nunca, contar a história de Jesus Cristo tornou-se algo urgente em nossos tempos. A intensidade do que aconteceu no set de The Chosen durante a gravação da crucificação não é apenas um evento isolado, uma coincidência emocional ou técnica. Esse momento específico revelou algo essencial que a humanidade precisa desesperadamente reencontrar: uma conexão verdadeira com o sagrado, uma reconciliação real com os valores mais profundos e essenciais da vida. Vivemos em um mundo que, apesar de conectado tecnologicamente, está profundamente desconectado em termos espirituais e emocionais. A ansiedade e a depressão e a sensação de vazio existencial parecem ter se tornado uma norma. As pessoas, independentemente de suas crenças ou origens, sentem falta de algo maior, algo que dê sentido à existência. É nesse ponto crucial que a história de Jesus, especialmente da forma como vem sendo contada em The Chosen, torna-se tão poderosa. Jonathan Roumie, ao interpretar esse Jesus tão próximo, deu voz não só à figura histórica ou religiosa, mas ao sentimento universal da vulnerabilidade humana. Todos nós, em algum momento, já enfrentamos solidão, sofrimento ou dúvidas existenciais. Por isso, ao vermos esse Jesus humano e real enfrentando desafios semelhantes, nos sentimos profundamente identificados. Essa identificação tem o poder transformador de nos aproximar novamente do sagrado, da essência espiritual que parece ter se perdido em meio à correria da vida moderna. Por outro lado, há também o aspecto profundo do sacrifício de Jesus, evidenciado de forma dolorida nas cenas da crucificação gravadas em matéria. Sacrifício é algo que nossa cultura atual evita a todo custo, como se fosse sinônimo de fraqueza ou derrota. No entanto, o sacrifício mostrado ali não era um ato passivo ou derrotista, mas sim a expressão máxima de amor e coragem. Jesus enfrentou a dor, a humilhação e a morte não por resignação, mas por amor profundo pela humanidade. Isso nos coloca frente a frente com uma verdade que talvez muitos de nós tenhamos esquecido. Amar verdadeiramente envolve riscos, vulnerabilidade e, frequentemente, sacrifícios. Não há amor verdadeiro sem entrega real. E numa época marcada pela superficialidade das relações, pelo imediatismo das gratificações passageiras, essa mensagem ganha um peso especialmente significativo. Os atores que viveram aquela cena em matéria perceberam claramente esse significado profundo. A dor real que eles experimentaram ali não era apenas a representação de um sofrimento antigo, mas a manifestação verdadeira de algo que o mundo atual precisa desesperadamente: autenticidade, empatia, compaixão genuína e conexão espiritual verdadeira. Em tempos onde tudo parece rápido, descartável e superficial, é urgente reencontrar o valor daquilo que realmente importa. Por isso, contar essa história nunca foi tão importante. O mundo moderno, tão saturado de informações e distrações, precisa voltar a ouvir mensagens que realmente importam. Mensagens que falem diretamente ao coração humano, sem filtros, sem artificialidade, sem superficialidade. Talvez a maior força da série The Chosen esteja exatamente em seu compromisso com a verdade emocional. Ao criar um espaço para a vulnerabilidade real, seja dos atores ou do público, ela permite que cada espectador encontre algo profundamente pessoal e espiritual em cada cena. Esse tipo de experiência é transformador, especialmente porque não tenta impor uma visão única ou fechada da fé, mas sim abrir espaço para reflexão genuína e pessoal. As pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Elas buscam desesperadamente respostas ou consolo para sua ansiedade. E contar novamente a história de Jesus torna-se não só relevante, mas vital para nós. Essa história não oferece soluções fáceis nem receitas prontas. Ela oferece algo muito mais valioso: um caminho para reencontrar significado, propósito e esperança.
Entregar-se a Jesus não é um ato de fraqueza ou fuga da realidade, mas sim de coragem e sabedoria. É reconhecer nossa própria limitação, nossa necessidade humana e essencial por algo maior que nós mesmos. Quando permitimos que Cristo faça parte do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos e decisões, estamos permitindo que nossa vida seja preenchida por significado, esperança e paz verdadeiros. Jesus já fez a parte dele aqui na terra, agora façamos a nossa. O mundo precisa de pessoas dispostas a amar verdadeiramente, a estender a mão, a olhar nos olhos com empatia e compaixão sinceras. Cristo nos ensinou exatamente isso com sua própria vida, seus exemplos e, principalmente, seu sacrifício supremo. Ao reencontrarmos essa mensagem de forma autêntica, seja na igreja, na Bíblia ou na série The Chosen, percebemos claramente que a única solução real para nossos tempos difíceis está justamente nessa entrega sincera e total. O convite é simples, mas profundamente poderoso. Permita-se hoje mesmo viver essa experiência de proximidade e confiança plena em Cristo. Não é apenas religião, é relacionamento. Não é só história, é transformação real. Que esta mensagem toque você profundamente e que juntos possamos viver tempos melhores, mais próximos daquilo que realmente importa. Se esse conteúdo foi de valor para você, recomendo fortemente que você assista a esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele, eu revelo o outro lado da morte de Cristo que os filmes e novelas não mostram. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.